É no Face, né? É no Face, ao vivo agora. Esperar um Tirar pouquinho, o. né? Peraí, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Caiu, Rafael, a tua imagem. Eu caí? Eu tinha caído? Agora voltou. Ah, gente, boa noite. Estou aqui com o Marcos Adriano Vargas, sacerdote do Templo de Umbanda. Não, Templo Escola de Umbanda, né? Aranauã. Aranauã, isso aí. Isso. Antes de você começar a contar a história da sua vida dentro da Umbanda, me explica um pouquinho para mim, para o pessoal, do nome. É. É sensacional esse nome. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Rafael. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham. De fato, Aranauã é um nome pouco usual, mas bastante conhecido no nosso meio umbandista, né? Aranauã ele tem um significado de paz e luz. É uma expressão que advém da língua iorubá, Nago-Yorubá, e também é o nome de um livro, inclusive, que trata de assuntos relacionados às religiões de matriz africana. E quando nós estávamos tensionando, nós estávamos gestando o terreiro, a espiritualidade é incrível, né, Rafael? Ela nos conduz pelos caminhos que a gente nem imagina. E veio esse nome, né? Aranauã. Iniciou no começo como um instituto Aranauã, o terreiro ainda não estava aberto, mas instituto porque nós promovíamos algumas atividades culturais de ensino, né, relacionadas à Umbanda. E quando nós começamos os preparativos, fundamentação de solo da nossa casa, eu até idealizei um outro nome, era, se não me falha a memória, Templo Escola de Umbanda, Mensageiros da Jurema, alguma coisa assim. Até em homenagem ao pai Adriano Camargo. E a minha esposa, Carmela, que também é sacerdotisa, ela disse assim: Poxa, mas tu idealizou o Instituto Aranauã, por que não o Templo Escola de Umbanda Aranauã? Ah, fechou e ficou. Né? Paz e luz. É uma saudação. Muitos irmãos dizem axé, saravá, e Aranauã também é uma saudação. É show, show. Agora, meu irmão, me conta um pouquinho da sua trajetória, como você conheceu a Umbanda, quando foi. Então, eu digo que eu nasci umbandista, embora numa família católica, aquela que frequenta a igreja no domingo, a missa dominical. Eu me batizei na igreja católica, fiz a primeira comunhão, a crisma, mas nós de vez em quando dávamos uma escapadinha nas sessões espíritas, né? Porque a espiritualidade sempre foi muito viva na vida da gente, na vida da família. Todos nós, o meu pai, a minha mãe, a minha avó,
a gente estava bastante imerso sempre na questão da mediunidade e da espiritualidade. E desde muito cedo, como eu te disse, a gente visitava alguns centros espíritas. Mas a minha vontade, a minha curiosidade, a minha ansiedade era sempre de ficar na segunda parte, né, que é a parte mediúnica da sessão espírita, para mim ver e assistir as comunicações, as mensagens, as doutrinas que eram dadas aos espíritos que lá chegavam. Mas não foi suficiente, ou seja, eu ainda me sentia incompleto. Confesso que eu li quase todas as obras básicas do Espiritismo, mas eu ainda me sentia incompleto no sentido, vamos dizer assim, no sentido prático, porque eu queria colocar as mãos na massa. E eu ia no centro espírita e disse: não, você tem que ir com calma, você tem que ir devagar, e até certo ponto tem razão. A hora que você quiser me interromper, fica à vontade, tá bem? Tranquilo, tô gostando da Numa história. certa noite, há muitíssimos anos atrás, numa certa noite eu sonhei sonhando, e veja, eu sou meio reticente com relação à interpretação de sonho, mas aquela noite foi muito claro, muito vivo isso. Eu sonhei que eu estava riscando com um objeto que depois eu descobri que era uma pemba. E eu riscava, 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 riscava numa superfície escura, né, com um objeto, e depois, como eu te disse, eu descobri que era uma pemba. E eu acordei muito assustado com aquilo tudo, porque era muito vivo, muito, muito latente. E eu levantei e alguém me falou: vai escrever. Assim eu fiz, levantei, fui para a cozinha, peguei uma folha de papel e uma caneta e, de forma incrível, foi a única vez que isso aconteceu, a minha mão começou a escrever sozinha. Não formava palavras, mas se mexia sozinha, quase que uma psicografia mecânica. E impressionado com aquilo, eu fui até o centro espírita onde eu frequentava, relatei o ocorrido e, com todo o respeito aos irmãos espíritas, me assustaram. Não, você não pode fazer isso em casa, sozinho. Enfim, participei dos estudos, li as obras básicas, mas o meu coração sempre esteve na Umbanda, né? As poucas vezes que eu ia numa sessão de Umbanda e o tambor tocava, o cheiro da defumação, a imagem de Oxalá, isso tocava fundo, calava fundo e cala até hoje, né? Então foi quando, movido pela dor, antes disso, vou voltar um pouquinho, lá por volta dos 15, 16 anos de idade, a minha avó, a minha avó materna, que já desencarnou, já fez a passagem, médium, ela incorporava um caboclo e a gente fazia alguma coisa em casa. Ele incorporava, ele dava atendimento para o pessoal da família. E com o tempo, a minha mãe e eu também começamos, vamos dizer assim, entre aspas, desenvolver a nossa mediunidade de modo bem caseiro, de forma bem simples. E assim ocorreu. Foi quando se apresentou pela primeira vez o caboclo Biratã, que depois eu soube que ele tinha uma função muito específica na minha vida, que é ser o meu mentor espiritual. Na nossa doutrina a gente entende que o mentor é diferente do guia-chefe e assim por diante. Quando ele começou a se manifestar e de consulta e de conversa com os familiares, começou a se estender para outros familiares, para vizinhos, para amigos dos vizinhos, e quase que se transformou num terreiro. Mas ainda não começamos a uma missão, vamos dizer assim, naquela época. Eu me afastei, eu era muito jovem, me afastei da religião, porque afinal de contas, um jovem, ninguém é velho aqui, né? Queria mais aproveitar a vida. E daí me afastei e alguns anos depois, movido pela dor, né, infelizmente, acabei retornando e aí sim, tomando por capricho e sério a questão da fé e da religiosidade. Quando então se apresentou, surgiu a oportunidade de uma preparação sacerdotal. Eu até então não tinha essa ideia, essa pretensão, nunca me imaginei como dirigente, como sacerdote de Umbanda, mas surgiu a oportunidade, o chamado, eu olhando o Facebook, e surgiu uma publicidade, um banner do Templo Escola Filhos do Vento, lá em Porto Alegre, do irmão Larry. Irmão Larry, que trouxe a magia divina em Umbanda Sagrada para o Rio Grande do Sul, falando da terceira turma de preparação sacerdotal ministrada pelo pai Adriano em Porto Alegre. Já tinha começado, inclusive, eu fechou, né? Liguei para o pai Larry, não o conhecia, me apresentei
eu já tinha feito, acho que umas 2 ou 3 turmas de teologia de Umbanda com Alexandre Comino, EAD, né? E pedi se eu podia entrar nessa turma. Ele consultou o pai Adriano e como eu já tinha teologia, ele permitiu. E daí começou essa longa caminhada que não para, né, Rafael? Eu terminei a preparação sacerdotal junto com o pai Adriano Camargo, e nós falávamos antes de entrar no ar a esse respeito. E a minha esposa, também a Carmela, também sacerdotisa, como eu falei antes, nós concluímos em 2017 a preparação sacerdotal com o pai Adriano, em Porto Alegre. E o ano passado surgiu a oportunidade de fazer uma preparação sacerdotal com o pai Cláudio Ricomini, aí de São Paulo, dirigente e sacerdote da Casa do Pai Benedito. E aí nós estamos nessa pegada e não paramos nunca. Quando eu terminei o primeiro sacerdócio, olha só como é que funciona a coisa. Eu falei para Carmela, agora vamos parar, né? Vamos dar um tempo, vamos descansar, vamos economizar e vamos fazer magia divina, porque eu também sou mago de magia divina e mago iniciador. Aí disse, vamos fazer algo mais perto, né? Mais caseiro, vamos fazer magia divina. E de fato a gente fez vários graus. E quando surgiu o sacerdócio do pai Cláudio, se ferrou. Não tem como fugir disso, né? Tá no sangue, corre Umbanda dentro da veia. E aí a gente está aí desde 2017 com o Templo Escola de Umbanda Nanauã, que é um colégio de Umbanda, né? Esse modelo novo trazido pelo pai Rubens. É um modelo de templo que funciona não só para fazer a caridade aqui a gente faz nas terças-feiras, mas nos outros dias a gente funciona como um colégio, como uma escola, né? Claro, a gente enfrenta muita resistência, porque muitos irmãos ainda entendem que a Umbanda se aprende no pé do caboclo, né? no pé do preto velho, e a gente entende que sim, mas não é apenas com eles. Eu acho que o conhecimento está aí aberto para todos e a gente se propõe, para quem quiser, levar esse conhecimento aí de teologia, de desenvolvimento mediúnico, magia divina, já é um recurso energético, mas a gente está aí. Falei demais. Quais são os cursos que você ministra? Aqui a gente já está na 6ª turma de desenvolvimento mediúnico na Umbanda, que é um curso teórico e prático, não forma médiuns, ele prepara, né, dá recursos teóricos e práticos para que os médiuns descubram seus mestres pessoais, comecem os primeiros passos dentro da mediunidade e depois, claro, terminada essa vivência, se eles quiserem e entenderem que receberam esse chamado, se eles quiserem ingressar na nossa casa ou em outro terreiro qualquer, de maneira responsável, de maneira séria, porque a gente entende que Umbanda, por ser coisa séria, né? Já dizia o Caboclo Mirim, né, meu irmão? Umbanda é coisa séria pra gente séria. E então a gente entende que tem que ter responsabilidade. Então todos aqueles que se propõem para isso, a gente está de braços abertos sempre. E a magia? A teologia de Umbanda, eu falei também, nós estamos na primeira turma de teologia de Umbanda, que é uma vivência teórica e a mais longa, né? Passa de 2 anos. E a magia divina, que é eu acredito que todos os irmãos que estejam na Umbanda, embora não seja um recurso religioso, né? A magia divina nós também nos iniciamos em alguns graus, nós somos magos iniciadores também em alguns graus, e a gente já abriu algumas turmas aqui em Cruz Alta e na região, Santo Ângelo, Santa Maria, de Magos do Fogo, Mago das Ervas e Mago das Pedras. A gente estava programado para abrir uma nova turma de Magia do Fogo aqui em Cruz Alta, agora para o mês de abril, para o próximo sábado até, dia 25. Mas com essa pandemia aí, onde não se pode haver aglomeração de pessoas e a gente sabe que a magia divina tem que ser presencial, né? Então a gente tem que puxar o freio de mão e esperar isso tudo melhorar. Infelizmente. Infelizmente, mas eu acho que vai servir de bastante aprendizado em muitas coisas para nós, tudo isso que está acontecendo. Sim, com certeza. Ô, meu irmão, me conta um pouquinho como que a Umbanda é no Sul? Então, o Rio Grande do Sul é a terra da muitos tipos de rituais diferentes. Eu digo que a Umbanda muita. A Umbanda, meu irmão, ela é uma só, mas existem muitas formas de praticar a religião, né? Então, aí a gente já parte para a questão relacionada aos segmentos, às vertentes, né?
Mas Cruz Alta, mais especificamente aqui na nossa cidade, tem bastante terreiro de Umbanda, bastante terreiro de Quimbanda, mas de Umbanda Sagrada, que é a teologia que nós seguimos, né, trazida por Pai Rubens, por enquanto, o que a gente sabe, pelo menos, é o único terreiro de Umbanda. E a Umbanda Sagrada já está se disseminando aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem vários terreiros de Umbanda que seguem o ritual da Ah, Umbanda Sagrada. fortíssimo. São Cepé, Santa Cruz do Sul, é, ali perto de Porto Alegre, né? Não é Canoas, é perto, ali Poá, na região de Porto Alegre, ali tem bastante terreiro de Umbanda Sagrada. Só para os irmãos entenderem, a Umbanda Sagrada acabou se rotulando como Umbanda Sagrada, mas não é, na verdade, um segmento, né? É uma forma diferente de praticar Umbanda seguindo uma teologia que foi aberta por Pai Rubens por meio de Pai Benedito de Aruanda, que era o mentor espiritual dele, e abriu um conjunto aí de conhecimentos incrível, e a gente vem seguindo essa teologia aí. é maravilhosa, né? É show, é show. Eu, falo- eu sempre falo, a Umbanda Sagrada, né? Gosta, é 880. Ou a pessoa gosta, ou a pessoa não gosta. Tu sabe, Rafa, que a primeira vez que eu li um livro de Umbanda Sagrada, que foi o livro de Doutrina e Teologia de Umbanda, do Rubens. Eu, Tu conhece ele, né? É uma das obras básicas de Umbanda, e eu brincava com a minha esposa aqui, se, poxa, o pai Rubens deve ter tomado ou cheirado alguma coisa, e aonde ele esteja e receba o nosso respeito, porque era uma coisa muito doida, muito nova para a época, né, Rafael? Uma visão de Umbanda baseada não mais em sete orixás, mas na ideia de sete tronos, sete sentidos, sete vibrações divinas, dentro das quais a gente poderia cultuar todos os orixás que a gente conhecesse. Então isso foi algo muito novo, muito inédito para a época, abriu assim o mental de muitas pessoas, deu abertura mental para os próprios guias espirituais trabalharem. Claro, a gente enfrenta alguns reveses, né, de irmãos de outras vertentes, vamos dizer assim, dizendo que Pai Rubens inventou o orixá, mas na verdade a gente respeita as opiniões em contrário, mas a gente sabe que se fosse invenção não incorporava, né? Mãe Oroiná vibrando na carne, né? Mãe Obá, Pai Oxumaré, então não é algo da cabeça, não. Isso é real, isso é vivo. eu acho que você só pode julgar, ou só pode falar aquilo que você sente, que você viu. Se você não sentiu, não viu, Eu acho que nem viu, sentiu mesmo, porque tu vê, tu ainda não tem uma noção exata daquilo, né? Sentiu, sim, viver. É como diz o pai Alexandre Comino, é vibrar na carne, né? Sentir a tua carne tremer, vibrar aquela visceral. energia visceral, vibrar no teu íntimo a força de um orixá, de um poder divino. É algo incrível. Mesmo com o caboclo, com o preto velho já é incrível, e o orixá vibrando no campo mediúnico da gente é algo que não tem palavras. Sim. Ô, irmão, me fala um pouquinho do seu terreiro. O Templo Escola de Umbanda Ananauã, ele foi fundado em junho de 2017, aí vai completar agora 3 anos. Nós já estamos no segundo templo, vamos dizer assim. O primeiro, quando nós fundamos, ainda vamos dizer de forma provisória, porque era o que tinha para a época, e em pouco tempo ele já foi se tornando pequeno, né? E o imóvel também está precisando de algumas melhorias. E a gente, então, no início a gente estava mais afastado, começamos com um grupo pequeno. Alguns desses irmãos que começaram conosco já participavam de um trabalho que a gente fazia em outra casa, mas eu como médio de corrente. Eventualmente eu conduzia algum desenvolvimento mediúnico. Então, por esse conhecimento, alguns poucos vieram junto conosco. E a gente começou a fazer um trabalho ali do básico, estudando, né? Seguindo aquela batida da Umbanda Conhecimento, que a gente entende, eu entendo, que a Umbanda hoje ela não pode dispensar o conhecimento, o estudo, porque é o que dá abertura mental, né, Rafael, para o próprio guia trabalhar. Senão tu vai estar receitando arruda, guiné e alecrim o resto da vida, o teu caboclo. Sim, Então tem sim. que ter uma abertura mental, e isso baseia no estudo.
E a gente veio naquela época, ficamos mais de um mês. Na verdade, eu aluguei o prédio, a casa, em março de 2017. E nós fundamos no dia 15 de junho. 20 de junho, perdão, de 2017. Então aí você vê, foi praticamente 3 meses de preparação e fundamentação, porque nós começamos do zero, totalmente do zero. Desde fundamentação de solo, congá, tronqueiras, assentamentos, o básico, né? Cadeiras. Então, como nós éramos um grupo pequeno, a gente teve que se multiplicar aí para poder dar conta. E dia 20 de junho de 2017 foi a primeira gira, então, gira de fundação na nossa casa, uma gira de caboclos, casinha pequena, mas tinha bastante calor humano, bastante gente, bastante caboclo em terra. Foi quando então a gente iniciou essa caminhada aí sacerdotal, que como eu te falei no início, eu não tinha essa pretensão. Mas acabou surgindo, a gente sabe que a espiritualidade escreve algumas coisas pra gente, aí acaba se apresentando e fechou, estamos aí até hoje. E como eu te disse, daí em início de 2019, se não me falha a memória, não, meados de 2018, a gente se mudou para outro templo, mais no centro da cidade, na Avenida Barão do Rio Branco, 336, aqui em Cruz Alta. Um local mais amplo, que a gente tinha condições de dar mais comodidade, mais conforto para os consulentes e para os próprios médios da corrente também, né? Mas infelizmente agora a gente está parado, isso dá uma dor no coração, Rafael. A gente está com as atividades presenciais suspensas e te confesso que eu não sei, eu acho que tão cedo a gente não vai conseguir trabalhar da forma como a gente trabalhava antes. Eu não consigo, Sim. como diz o pai Cláudio, eu não consigo imaginar um tranca-ruas usando máscara de proteção. Não dá, né? Faz muita falta, a gente está sentindo muita falta aí de trabalhar, de ter contato com os irmãos da consulência, com o pessoal do terreiro, os filhos espirituais, pegar na mão do caboclo, do preto velho, beijar, enfim, Bom, né? cultuar. Bom demais. É bom demais, a gente está sentindo muita falta. Eu estava até esse final de semana conversando com a minha esposa, disse, poxa, nós temos que achar um meio de tocar esse trabalho aí. E tu sabe que já tem irmãos fazendo isso, né? O pai Adérito Simões já fez umas 2 ou 3 giras Online, né? virtuais, né? A primeira, inclusive, ele sozinho, não sei se tu viste. Vi. A primeira sozinho, depois ele fez mais 1 ou 2 acompanhado de atabaques, virtual. Eu acho que é uma tendência, a gente não sabe. Renato Italiano também está fazendo. O Renato, verdade, o Renato fez e o pai Adriano. Italiano, Renato Italiano também vai participar aqui com a gente. Ah, legal, amigão, Na irmãozaço. quinta, Cláudio Lucumini, o pai Cláudio Lucumini, Paizão. agora de sexta-feira. Então, o Legal. pessoal que está fazendo giro online, assim, Legal. não está falando. É, é a forma que a gente acha aí de não perder o contato com o sagrado, né? Conversando com os irmãos de longe, de perto, de fazer sacudir essa umbanda. Eu acho que a gente não pode deixar esfriar, né, Rafael? Não podemos deixar a nossa fé, a nossa religiosidade aí esfriar. Eu tenho dito para os irmãos aqui da casa, do terreiro, sigam fazendo as suas firmezas, os seus cultos individuais em casa, firmar o seu triângulo de velas, né, para a esquerda e para a direita. Vamos mexer com isso. E eu vinha te falando, né, nós temos que achar uma outra forma de trabalhar e começaram a surgir o pai Adérito, o Renato, o pai Adriano também já ele fez umas Verdade. 2 lives, né? Não foi exatamente uma abertura de gira, mas eu acho que foi sim, porque ele abriu, cantou, bateu. Então é isso Domingo, aí. né? Oi? Foi domingo que ele fez? Se não me E engano. foi nesse final de semana, isso. Então a gente sabe, às vezes surgem alguns irmãos aí criticando isso. Pô, eu nunca vi isso, Umbanda abrir gira online. Diz, poxa, eu também nunca vi uma situação que a gente vive hoje de pandemia global e de a gente ter que ficar do jeito que está. Então eu acho que a Umbanda, assim como tudo na vida, ela se modifica, se transforma. Eu acho que é o momento, irmão e irmãos que nos assistem,
da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou até hoje. Tudo aquilo que o caboclo, que o preto velho, que o Exu, que a pombagira, o boiadeiro, o marinheiro nos ensinou até hoje. Eles iam nos trazendo pela mão, né? Segurando pela mão, disse, filho, vai por aqui, vai por ali. Agora é o momento que eles soltaram e disse assim, agora anda um pouco sozinho, vai lá. A gente tá junto, mas anda um pouco sozinho. Eu acho que é isso, né? De repente, abrir gira com atendimentos, eu acho que vai demorar um pouco, né? Porque a gente não pode mais ter aquele contato tão próximo com o consulente para dar um passe, para conversar. Mas eu acho que um culto religioso, coletivo, e aliás, abrir um parênteses, isso é uma coisa que o pai Rubens batia bastante, né? De modificar essa visão de Umbanda. Não é Umbanda balcão de negócios, onde você vai apenas quando você está precisando, né? Quando você está com um problema para resolver. Mas a Umbanda é um local que você vai para cultuar o teu sagrado, assim como você vai na igreja católica, na igreja evangélica, né? No domingo, no dia que você escolher. A Umbanda também é assim, ela é religião. E eu acho que é o momento, talvez, eu estou pensando em voz alta, para que nós coloquemos em prática isso, o culto coletivo, né? Como se faz, né? Numa igreja católica, numa igreja evangélica, se cultuar determinado orixá, abrir a sessão, abrir a gira, fazer uma preleção de doutrina com relação a determinada força, em relação a determinado orixá, incorporar o orixá do dia, depois fazer uma evocação, abrir um espaço mágico, fazer um culto coletivo. Eu acho que é por aí, é uma possibilidade que está se apresentando. O Luiz está falando aqui. Abraço, meu irmão Luiz. Para todo mundo que está assistindo. O pai Angels também está fazendo a live semanalmente. Verdade, eu não acompanhei a live dele, mas eu passei pela timeline aí e vi. Então, veja só, eu acho que é o momento da gente rever conceitos, né, irmãos? Ou seja, aquela ideia, a gente está sempre revendo conceitos, na verdade, né? Durante muito tempo se entendeu que não podia se estudar Umbanda, que a Umbanda se aprendia no terreiro, de pé descalço. E depois, já a partir da década de 90, um pouquinho antes já, com Leal de Souza, uma ideia de estudo, de livro, de psicografia, e já começou a haver essa modificação e introdução, né, a criação, vamos dizer assim, da Umbanda Conhecimento. E agora também é o momento da gente se renovar, da gente se reinventar. Eu acho que essa é a palavra, reinvenção. E não é só na Umbanda, viu? É em tudo. A minha profissão, eu sou advogado, eu também, hoje eu retornei às atividades, mas eu fiquei praticamente um mês só em home office, trabalhando em casa. E o Poder Judiciário, para aqueles irmãos que não sabem, ele está fechado. Os prazos suspensos, e agora à noite, agora há pouquinho, no grupo de WhatsApp dos advogados aqui de Cruz Alta, foi divulgado uma nova determinação do Conselho Nacional de Justiça estendendo tudo isso até 15 de maio. Então a gente vai continuar parado. Mas como houve uma relativa flexibilização, hoje eu já comecei a trabalhar na parte da tarde no meu escritório. E esse é o exemplo do que eu falei. A gente vai ter que se reinventar em tudo. No nosso trabalho, na nossa religião. É momento da gente sair da zona de conforto. Sim, meu irmão. Eu tenho uma loja de artigos religiosos aqui em São Paulo e eu estou fechado também. Eu estou fazendo entrega. E a gente consegue se movimentar, se virar. Não tem jeito. É o momento da gente criar coisas novas. Ou amanhã Iemanjá aí no trono da geração. É um momento da gente cultuar essa mãe, fazer manhãçã para movimentar e nos dar direcionamento. Veja como os orixás estão presentes nas nossas vidas em coisas que a gente nem imagina, né, irmão Rafael? Então é isso, no teu trabalho, no meu trabalho, no trabalho de todos, na vida familiar. Eu estou há talvez 60, 90 dias sem ver a minha família, que não é daqui. Eu moro aqui em Cruz Alta com a minha esposa e meu filho, mas a minha família é de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. E a gente faz videochamada, é a maneira que a gente encontra. Então é reinvenção, a gente vai ter que se reinventar nesse período. Que jeito, né? Não tem outro jeito não. Me fala, voltar ao assunto que a gente estava conversando aqui. Vamos lá. O sacerdócio que você fez,
Me conta um pouquinho pro pessoal, do sacerdócio com o Adriano, né? Sim. E com o Cláudio. Conforme eu te falei antes, falei para vocês, surgiu a oportunidade de fazer a preparação sacerdotal com o pai Adriano. Pai Adriano Camargo, aí de São Bernardo do Campo, né, dirigente do Vento de Aruanda, ele ousou, depois de muita insistência do pai Larrique de Porto Alegre, a trazer e abrir turma aqui em Porto Alegre. E ele fez isso por 3 anos. Não, 3 anos não, 3 turmas. Cada turma é 2 anos e meio, então faz a conta. E nesse modelo de preparação sacerdotal do pai Adriano, o pai Adriano Camargo foi filho espiritual do pai Rubens e também do pai Ronaldo, ou seja, ele fez ambos os sacerdócios, né? E ele trouxe para o sacerdócio dele um modelo, vamos dizer assim, misto. Ele trouxe muita coisa do pai Ronaldo, principalmente a questão do formato das apresentações. Para os irmãos que não sabem, as apresentações estão quase como uma iniciação, né, na força do determinado orixá. Se recebe a macia, é apresentado para essa divindade. Seguiu o formato do pai Ronaldo, do sacerdócio dele. Mas pois não. O Amaci, o pai Adriano, ele faz o Amaci na apresentação, é isso? Isso, na apresentação. Nós vamos até o ponto de... vem da Umbanda Sagrada, porque no pai Ronaldo nós não fazemos o Amaci. Exatamente, por isso que eu falei que é um mix, né, de fundamentos. Isso que é legal que ele fez. Como é que funciona? Em ambos os sacerdócios, pai Adriano e pai Cláudio, se segue a teologia de Umbanda Sagrada baseada em 7 tronos, 7 vibrações, né, e 14 orixás, mais os tronos tripolares, Exu, Pombagira e os mirins. Em cada apresentação, nós vamos à natureza, conduzidos pelo sacerdote que está conduzindo esses trabalhos, se abre gira, se chama o orixá, se chama o caboclo, o Exu, nós armamos bem parecidos como você fez o sacerdócio com o pai Ronaldo, as toalhas, né? O pai Ronaldo também trabalha com as toalhas, né? Isso, as toalhas, os elementos, se abre uma oferenda de apresentação ali e se faz tudo junto, de forma coletiva na natureza. Já o sacerdócio do pai Cláudio, ele segue o modelo do pai Rubens, né? Ou seja, o amaci é feito no templo, no dia que se vai fazer a amaci de Ogum, por exemplo, se fala tudo de Ogum, no final do dia se abre gira de Ogum, se incorpora Ogum, se faz o amaci, o pai Cláudio coloca o amaci na cabeça de todo mundo, e daí se incorpora Ogum, caboclo, preto velho, Exu, pombagira, boiadeiro, o que for daquela vibração. São modelos diferentes, mas seguindo a mesma teologia. Certo. O amaci que você fez, por exemplo, de Ogum com o pai Cláudio e com o pai Adriano, é o mesmo, basicamente. Na essência, sim, mas a bebida, ou seja, o elemento que é colocado no amaci é diferente. O pai Cláudio usa ervas, né, e o pai Cláudio usa a bebida de poder daquela força. O Adriano? Sim, pai Adriano. Ele usa bebida? Sim. Ele não usa erva? Não. Tá. Então é igual o pai Ronaldo. Mas para nós é a maci também. Então já veio a erva. É um amaci. Nós temos a concepção de que é um amaci, mas é com a bebida. O caboclo então, vai passando, vai fazendo a amaci, vai passando cada um. As bebidas, é sensacional. Uma força enorme. Incrível. E depois você incorpora o orixá, né? Você tem que incorporar o orixá para você fixar aquela iniciação, aquela imantação ali que você está recebendo. Incorpora? Sim. No final da gente incorpora o orixá, você fica um tempo incorporado ao orixá para internalizar aquela vibração. Depois incorpora caboclo, preto velho, o que o guia-chefe, normalmente o pai Ventania,
que conduzia essas apresentações, o que ele determinar. Agora é caboclo, agora é preto velho. Normalmente era caboclo. Normalmente era caboclo. E com um diferencial, né? No sacerdócio do pai Adriano, assim como do pai Ronaldo também, nós temos a apresentação ao Ifá. Você deve ter passado por isso também, né? É. Então, a apresentação ao Ifá também. Então, daí fecha esse ciclo. E a última apresentação de esquerda. Exato. É incrível, Então né? é bem parecido. Essa apresentação de esquerda é incrível, né, Rafa? É incrível, é incrível. Não dá para falar, né? Eu acho que só muda a questão do Cláudio e do Adriano, a questão da erva e da incorporação. Porque do pai Ronaldo não incorpora. A gente só recebe o axé do Estado e não incorpora. Sim. Já no Cláudio, dentro da Umbanda Sagrada do Rubens, também tem a incorporação. Inclusive, agora no sacerdócio do pai Cláudio, a gente tem uma experiência, para mim pelo menos era diferente, de você incorporar o orixá do Amaci do dia e muitas vezes ver qual é a qualidade dele, né? É um Ogum das matas, é um Ogum mineral, enfim, e muitas vezes a gente consegue já fazer essa leitura por ocasião dessa incorporação que eu, pelo menos para mim, é uma das mais importantes. É a primeira incorporação, às vezes não, mas a incorporação do dia do Amaci, do orixá no dia do Amaci. Sim. É diferente das outras, não tem, é diferente. É sensacional. É incrível. É uma energia fantástica, né? Sim, sim. Eles vêm com tudo, é lindo, é lindo. E tem uma particularidade que normalmente os grupos, as turmas de preparação sacerdotal, eu não sei como é que foi na tua turma, são muitas meninas, né? Muitas irmãs. Normalmente tem mais mulheres do que homens nos grupos, né? Não foi assim no teu? Eu acho que tinha mais mulheres. E começou assim no sacerdócio do pai Cláudio, agora está quase que igual. É verdade, meu irmão, é verdade. A primeira turma parece que foi mais mulheres, na segunda também, mas agora a segunda turma, que é a minha, está quase que nivelado, homens e mulheres. E quando chama caboclo, e todos 70, 80 médios incorporando caboclo, é incrível. Nossa, é demais. É demais. E a gente sente falta, né? Muita, muita. Já me peguei algumas vezes aqui pensando em chamar o pai Benedito em terra aqui para conversar com a turma. O pai Benedito é o guia-chefe da nossa casa. A nossa casa é uma casa de preto velho. Sério, eu achei que fosse muito bom. Não, uma casa de preto velho. Casa de preto velho. O pai E é Benedito. pai Benedito? O pai Benedito de Aruanda. Não é, claro, o pai Benedito do Rubens e nem o pai Benedito do Cláudio. E veja, quando nem do pai Ronaldo, né? É verdade, nem do pai Ronaldo. Quando a primeira vez que o pai Benedito incorporou em mim, eu não conhecia nenhum outro pai Benedito, nem do Rubens, nem do Cláudio, nem do pai Ronaldo, nenhum. Depois que a gente veio todo esse conhecimento aí, que a gente ficou sabendo. Pai Benedito é maravilhoso. Acho que todos, né? A falange inteira, sensacional. Uma energia incrível. Não, eles são incríveis, eles são incríveis. E de vez em quando eu fico com vontade de chamar ele aqui, mas a gente sabe, né? A gente não pode dar mau exemplo, né, Rafa? Incorporação tem hora e tem local, né? Sim. Mas que dá vontade de dar. Tem hora que eles que chegam perto, né? Estão aqui pertinho, você sente. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Fala, opa, aqui, pera, né? Dá uma segurada. Aí chega o Exuzão do lado, só como é que é? Vamos trabalhar ou não vamos? Estamos aí, estamos querendo trabalhar. Mas enfim, a gente está vivendo essa situação aí, nós vamos ter que ter paciência. A gente não pode exagerar agora, sob pena de causar um mal maior. Vamos ter que esperar. Com certeza. E fala um pouco do teu trabalho aí agora também.
o meu trabalho? Porque o pessoal daqui de Cruz Alta, do terreiro, também está assistindo, para eles te conhecerem. A aldeia, a gente tem um terreiro aqui, chama Templo de Umbanda, aldeia de Aruanda. Uhum. A gente faz trabalhos aos sábados, quinzenalmente. Eu falo assim, que dentro de uma vertente que tiver que usar, é um mix da tradicional do Ronaldo com a Umbanda Sagrada do Rubens. E um pouquinho do que eu trouxe lá de trás. Então, assim, eu acho que a gente, independente de vertente, de qualquer coisa, a gente faz com muito amor, muito carinho, sabe? Porque as pessoas chegam necessitadas espiritualmente, materialmente. Então, a gente tem que dar um consolo, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ser bem recepcionada, materialmente e espiritualmente, né? Fazendo bem tá tudo certo, né? Com certeza. E aí, meu irmão, eu tô querendo trazer a magia dentro do terreiro. É importante. Magia divina. É importante. Tem a nossa irmã, que é muito pequena, Aretusa. Um beijo, Ares. Fez uma live com ela ontem, né, eu acho. Fiz isso. Ela é maga e... Desculpa. Eu queria ver se ela... Deve ser maga iniciadora, né? Eu não sei como funciona. Sim, tem que se cadastrar no colégio. Como? Como que funciona? Se ela já é maga, se ela é iniciada, nos graus que ela já é iniciada, que ela foi iniciada, ela tem que se dirigir até o colégio, né, falar lá com a maga regente, a doutora Miriam, para obter a licença para poder abrir turma, para poder, enfim, formar turmas. Ela vai receber o material de maga iniciadora e vai, tendo a licença já, a outorga do colégio, ela pode iniciar as turmas dela. Legal. Ares, se estiver assistindo, então... Porque ela é sensacional, assim, ela já tem de uma experiência, uma doutrina de magia, né? Então ela tem esse conhecimento muito amplo. Então seria fantástico. Tu sabe, Rafael, que a magia, eu acredito que muitos saibam, mas talvez não, a magia divina não é um recurso religioso, né? Ou seja, pessoas de todas as religiões podem se iniciar em algum grau de magia. Mas ela te dá uma abertura mental imensa. Eu te digo assim que eu aprendi de Umbanda muito dentro da magia divina. Sério? Porque tem uma abertura mental incrível. O que o caboclo, o preto velho faz com velas e a gente não sabia, quando tu é iniciado, você aprende o fundamento e entende por que ele fazia isso. Quando o preto velho usa um galho de arruda, faz um determinado movimento, uma determinada mandinga, magia, quando tu é iniciado na magia das ervas, tu entende por que ele faz aquilo. E assim acontece com a magia das pedras, com a magia das cruzes, magia das espadas e assim por diante. Te dá uma abertura mental incrível. Muitas vezes o teu guia espiritual, ele não consegue, ou não o médium não dá a devida abertura para ele fazer uma série de magias que ele traz em si. E quando nós somos iniciados, nós, aparelhos, médiums, somos iniciados nesses mistérios, que são mistérios universais, não só da Umbanda, quando nós somos iniciados nesses mistérios, nós internalizamos em nós e daí o guia pode se servir disso para trabalhar. Sim, é maravilhoso. A abertura é incrível. E te digo assim, ó, não é necessário, não é obrigado um médium de Umbanda a ser mago, mas abre muito recurso. Muito, muito, muito mesmo. Sem falar, meu irmão, sem falar no que simplifica o nosso trabalho, né? Durante muito tempo, quando tinha determinadas magias, nós tínhamos que ir à natureza, abrir uma oferenda, desmagiamento, de corte, enfim,
né? Quase que semanalmente. E com a magia divina, tu tem o recurso de poder fazer isso de outra forma. Eu faço com a magia das pedras no terreiro. Ah, ótimo. Tu já fez a magia das pedras, então. Fiz, na época estava liberado fazer magia das pedras sem fazer a magia das velas. Uhum. Eu acabei fazendo com o Comino. Ah, legal. Agora é obrigatório para fazer primeiro a magia do fogo, né? Que é o primeiro grau obrigatório. Na verdade, sempre foi no início, mas agora retornou. Eu queria fazer com o Comino agora, mas vamos aguardar, né? Ele tá para abrir um grau agora, eu não sei exatamente qual, que também tá aguardando aí o desenrolar dessa pandemia aí. É uma Não pena. tem jeito. Ele ia começar a fazer o sacerdócio também, né? Turma 3, na verdade, ele já iniciou, se não me fa... não, em maio, se eu não me falha a memória. A turma 3. Isso. É. Que a gente é da turma 2. Sim, eu sou da turma 2. A gente está Então, tendo a gente tá tendo aula EAD agora. é, não tem jeito. Tá todo mundo no EAD. Todo mundo. Eu tenho, como eu te falei, eu tô com duas turmas em andamento aqui, uma de desenvolvimento mediúnico, a turma 6, e a de teologia. É tudo em casa. Como eu estou conversando contigo aqui agora, toda quarta-feira a gente alterna a turma de teologia e a turma de desenvolvimento mediúnico. A parte prática no desenvolvimento vai ter que ficar para mais tarde, né? A gente está aproveitando para passar conteúdo para a turma. Mas é bom. Eu acho que essa parte, como eu posso falar, câmera, você e as pessoas, eu acho que está sendo assim, ó, ótimo nesse momento. Assim. Eu estava conversando com a Caretuza até, a gente começar a fazer o desenvolvimento mediúnico do terreiro à distância. Ué, por que não, né? A Sim. verdade é que nós nunca passamos por isso antes. Tudo que vier agora é novo. Porque, assim, a gente conversar, falar de alguma coisa, lógico, não vai ser prática, mas a teoria é Sim. sensacional, maravilhoso. Sim. É. Então, eu acho que é válido, né? Eu acho que é válido. Nesse momento, eu acho que precisa. Até para a pessoa não ficar fora, sem ter aquele aconchego espiritual, né? Para os irmãos da corrente aqui da nossa casa, eu tenho feito semanalmente um vídeo para falar sobre algum assunto. Coloco no nosso grupo de WhatsApp lá. Se alguém tem dúvida, pergunta, eu respondo. Não podemos deixar parar, né, Rafael? E a minha esposa também. A minha esposa também, ela ministra um curso para os médiums, um curso interno para nós aqui, que é um curso de passe. Então, toda segunda-feira eles já sabem que é a aula da Carmela no curso de passe. Ela grava o vídeo, manda para eles. Na terça eu mando algum conteúdo para eles. Na quarta tem teologia e desenvolvimento. Nos outros dias da semana, uma semana atrás ou duas, eu fiz um culto coletivo na quinta-feira e na sexta eu fiz um ritual de consagração aberto daí, né? É uma forma da gente não deixar parar. Eu fiz um culto coletivo também com o pessoal do terreiro, foi bem bacana, uma energia maravilhosa. Sim. Na hora que eu abri ali, nossa, fazia um tempo que eu não sentia. Eu falei, meu, que maravilha. Umbanda não é só incorporação, né, meu irmão? Tem que sentir, não tem jeito. Umbanda é muito mais. Umbanda é defumação, Umbanda é vela, é oração, é sentir, é chorar. É muito mais que incorporar. Incorporar é um aspecto só. Importante, mas não é o único. Não, eu acho que é uma consequência, né, Consequência. do trabalho. Claro que é incrível incorporar os nossos guias, né? Poder ajudar os outros, mas isso é só, vamos dizer assim, a parte final, né? A cereja do bolo.
a incorporação, mas tem muita coisa que vem antes. Uma abertura de trabalho. Se nós vamos pensar sobre isso, o fundamento que tem uma gira desde a abertura. Já pensou nisso? Normalmente uma gira passa desapercebida, cada um dos rituais, dos atos da gira, mas tudo tem fundamento. Uma gira, uma abertura de gira, ela repete, ela reproduz a própria criação dos mundos. Então, quando a gente abre um trabalho, a defumação, a reza, a abertura do Congá, das coroas do Congá, tudo isso tem muito fundamento e é lindo. A gente não pode desprezar isso. E agora é o momento da gente valorizar essas coisas mais simples, que na verdade são complexas, mas que a gente começa a dar mais valor. Exato. Ô, meu irmão, tô terminando. Fala um pouquinho do seu programa. Ah, o programa Sagrada Umbanda. Agora nós estamos em suspensos também. O ano passado, irmão, eu já vinha pensando de alguma forma de conversar sobre Umbanda, né, a nível mais local aqui. E eu tenho um grande amigo, irmão, que é diretor aqui da Rádio Cruz Alta, AM, irmão Álvaro Pilau. E eu conversando com ele, disse: Álvaro, o que tu acha da gente fazer colocar um programa de Umbanda? No início foi algo meio inusitado, né? Porque quase no mesmo horário tinha um programa evangélico. E fechou. A gente, quase um ano, nós começamos em abril do ano, se não me falha a memória, em abril do ano passado, e fomos até início do ano agora. Agora a gente deu uma parada. O nome do programa é Sagrada Umbanda, que era um programa diário de Umbanda e espiritualidade, que eu ar pela Rádio Cruz Alta AM, e a gente também fazia live ao mesmo tempo. Então ficava a parte de áudio, né, transmitida pela rádio, e também áudio e vídeo pelo Instagram e pelo nosso Facebook, pela nossa fanpage. E assim fomos, tem mais de 200 programas, até indico os irmãos que quiserem nos dar o prazer. Na nossa fanpage, na página do Templo Escola de Umbanda Aranauã, tem esses vídeos. Mas no nosso canal no YouTube, é Aranauã Templo Escola de Umbanda, tem uma playlist lá com o nome Programa Sagrada Umbanda. E ali tem mais de 200 programas, onde em 10 minutos a gente fala um pouquinho sobre diversos temas. Foi bem legal, foi uma experiência bem importante. Mas volta. Não, vamos ver como é que vai ficar essa pandemia aí agora. Não sei. Irmão, uma das coisas que mais, quando a gente fala de Umbanda, um dos aspectos, e tu vai me corrigir se eu estiver errado, sempre que se fala em dinheiro dentro da religião é um problema, né? É um problema. E aqui na nossa cidade nós tentamos durante um bom tempo, alguns meses, alguém que patrocinasse o programa. Mas acabou que o patrocinador foi só eu, né? E custa dinheiro, embora toda a fraternidade do nosso irmão lá custa dinheiro. E inclusive com estabelecimentos da área aqui na cidade não quiseram patrocinar. Enfim, é um dos aspectos, né? Somado à pandemia, claro. Mas a gente está aí, a gente continua, segue fazendo um trabalho aí na internet, devagarinho, tem muita gente boa aí fazendo isso. Tu é um exemplo, o pai Cláudio, o pai Adriano, o Renato, o Adérito, enfim. Tem muita gente boa aí fazendo, a gente vem só engrossar esse caldo aí para falar de Umbanda. A Umbanda ganha, né? E a gente aprende. Meu irmão, um prazer. Assim, não tenho nem o que falar pela sua presença. Imagina, um prazeraço é meu, irmão. Tempinho que a gente pôde conversar. Deixa o contato aí para quem quiser. Bom, vamos lá. Curtir as páginas. A nossa página, a fanpage no Facebook é Templo Escola de Umbanda Aranauã. Ou, se preferir, facebook.com/Aranauã. Tá? O nosso Instagram é Umbanda_Cruz Alta. Então, Facebook, Templo Escola de Umbanda Aranauã. Instagram, Umbanda_Cruz Alta. O nosso canal no YouTube é Aranauã Templo Escola de Umbanda. Vamos lá, sigam nós no nosso canal para poder aumentar. Ainda está pouquinho, tem 400 e poucos inscritos só, acredita, Rafael? Então,
8? Mas Eu vamos lá, vamos engrossar isso aí. Eu fiz a página do YouTube domingo. Ah, legal, mas tem bastante já para que se fez domingo. Aí. Nós temos o nosso número de WhatsApp, né? O Zap Zap, como chamam, né? Que é o 55991343107. E é isso. Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo nosso WhatsApp, a gente está aí de braços abertos para falar de Umbanda, para ajudar sempre que for necessário. Somar um pouquinho da nossa força aí para ajudar. Gratidão, muita gratidão pela presença, muita gratidão por esse tempinho que a gente pôde conversar. Espero que tenham gostado. Muito. Um quadro novo que eu estou fazendo. Então, assim, algumas coisas estão mais ou menos, então não tem jeito, né? Irmão, quem faz de qualquer jeito é melhor que quem não faz nada. Não tem nem script, meu irmão. O negócio é fazer. O que importa é o que bate aqui dentro. Sim. Boa intenção, amor no coração e, sobretudo, amor à nossa religião é o que conta. Não tem script, não tem nada que vai passar isso. Sim, eu faço de coração, meu irmão. Aqui, falando de Umbanda, eu já fico no coração já sou a camisa, Umbanda pra mim. É isso. O pai Adriano Camargo diz o seguinte: nós não aceitamos nada menos do que isso. Isso é Umbanda. É verdade. É verdade. Meu irmão, muito obrigado. A minha gratidão. Amanhã vai ter Thiago Pugliese do Céu da Meia-Noite. Vamos lá, vou acompanhar, sim. Na quarta tem o Pai Rafael da TUT, aqui de São Paulo. Na quinta, não me lembro. Não, na quinta, por enquanto não tem. Na sexta, Pai Claudio Comini. No sábado vai ter um irmão de Taubaté, cara. Ele tem um templo lá sensacional. Pai Herman. Domingo tem o Pai William, meu irmão. Aí na outra semana também tem mais. Show, é isso aí. Parabéns pelo teu trabalho, Rafa. Obrigado pelo convite. Um axé, um abraço fraterno aí para todos os irmãos e irmãs aí da aldeia de Aruanda, para todos aqueles que nos assistem pelos canais e pelas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão, gratidão. Irmão, gratidão. Obrigadão mesmo. Obrigado. Gente, todo mundo que assistiu. Meu obrigado. Valeu e amanhã tem mais, hein? Tamo junto. Abração. Tchau, tchau a todos.